E hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo hoje às 4 horas da tarde, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. Flamengo e Criciúma de Santa Catarina jogam neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde. E teve festa na chegada do Flamengo em Brasília. E nesse momento, com a cidade parada, o torcedor rubro-negro fazendo um carnaval em Brasília fora de época. Pedro veio pra galera. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. Chega mais nação, um ótimo sábado para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que entra em campo hoje 4 horas da tarde, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa da vitória para continuar no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, preparação do Mengão, possível escalação do Flamengo e também a novidade aí da reviravolta dos novos reforços do Mengão. Vai chegar reforço ou não vai? Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Vamos fazer o seguinte, você acredita na vitória do Flamengo? Então deixa o like no vídeo, já corre nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Alagoas, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Comenta aí embaixo e arrisque o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Criciúma, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então analisar as informações do Flamengo na manhã deste sábado. A rodada do Campeonato Brasileiro tem ótimos jogos, hein? Sábado, 3 partidas, Flamengo e Criciúma, Botafogo e Internacional, Palmeiras e Cruzeiro. Os 3 confrontos muito interessantes. No domingo, Grêmio e Vitória, jogo dramático. Atlético Mineiro e Vasco, Bahia e Corinthians, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Goianiense, Juventude e São Paulo, Cuiabá e Fluminense. Agora sim, Flamengo e Criciúma, o nosso tema aqui no Sport Center. Olá, fã de esportes. Flamengo e Criciúma de Santa Catarina jogam neste sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde. O Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos ganhos. Já o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos ganhos. Só que o Flamengo não vence há 2 jogos, ambos no Maracanã. Na 15ª rodada, empatou por 1-1 com o Cuiabá. E na rodada seguinte, a 16ª, perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1. A última vitória aconteceu na 14ª rodada, no dia 3 de julho, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 4-2. O Criciúma, então, já não vence há 3 jogos, com 2 derrotas e 1 empate, e a última vitória também foi na 14ª rodada, no dia 3 de julho, no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, venceu o Cruzeiro por 1-0. O técnico Tite do Flamengo terá as voltas de jogadores importantes, os 4 que estavam defendendo a seleção do Uruguai na Copa América dos Estados Unidos. Os meias, Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais, Vinha e Varela. E terá também um reforço de um jogador que está aí afastado há um bom tempo por contusão. O atacante Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão no quadril. O desfalque é o volante Alan, que está suspenso. No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati tem o desfalque do meia Mateuzinho, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Em compensação, terá a volta do lateral direito Jonathan, também agora recuperado da mesma lesão na coxa direita. Vamos lá, vamos falar sobre esse confronto que reúne Flamengo e Criciúma. Do lado do Flamengo, óbvio, importância do Campeonato Brasileiro nessa disputa contra grandes adversários, mas uma volta de peso. O Flamengo se comportou bem durante a Copa América, o que reforça o elenco que tem, mas isso não significa que, tudo certo, perder jogador, que maravilha, você tem jogador aberto. Nada disso, a gente sempre concordou com as reclamações do Flamengo. Mas quando você vê, a lista de retornam Arrascaeta e De La Cruz, isso tem um peso significativo, André. É claro que tem, Felipe. O Flamengo foi o clube mais prejudicado pelas convocações, pela quantidade e pelo nível de jogadores. Há quem diga que não, mas você tem que olhar a importância de atletas. Aí menciona o goleiro Rafael do São Paulo. Não se discute a importância do Rafael para o São Paulo, mas isso não pode ser comparado ao número de jogadores
titulares ou quase titulares que o Flamengo perdeu para as seleções sul-americanas durante esse período. Isso porque a seleção brasileira não levou o Gerson, por exemplo, não levou o Pedro, jogadores que poderiam ter sido convocados muito tranquilamente pelo Dorival Júnior para a Copa América e não foram. Se a gente for analisar o período total em que o Flamengo teve esses desfalques, o desempenho talvez seja até melhor do que bom, mas a última imagem não é legal, né? O Cícero mencionou as 2 últimas partidas que o Flamengo não venceu jogando no Maracanã. E com a volta dos jogadores que estavam ausentes, tomara que eles tenham voltado em boas condições para jogar, que o Flamengo possa utilizá-los da maneira que pretende, mesmo que isso seja difícil, porque foi um período longo, alguns jogaram mais, outros menos, teve gente que voltou machucada, não no caso dos jogadores do Flamengo, mas é sempre complicado receber jogadores depois de um período longo em que eles estão a serviço das suas seleções. Mas aí, o objetivo qual é? Reforçado novamente o elenco inteiro, o Flamengo voltar a ganhar, voltar a jogar bem, quem sabe jogar melhor ainda do que fez nessas últimas rodadas enquanto esteve desfalcado e se manter nas primeiras posições, continuando a pensar, é claro, na liderança do campeonato. O adversário não é simples de ser enfrentado. O Criciúma perdeu para o Corinthians de virada aqui na Neoquímica Arena, mas durante boa parte do jogo foi superior ao Corinthians, mesmo com o apoio da torcida, mesmo com a estreia do Ramon Dias, algumas trocas de jogadores. É muito interessante o trabalho do Tencati no Criciúma, com as condições que ele tem e aquilo que o Criciúma mostra que é capaz de fazer. O Flamengo não pode deixar certa percepção por causa da diferença de pontos, a distância técnica entre as equipes, levar a um raciocínio de que esse jogo vai ser fácil e que o Criciúma não pode competir. O Criciúma pode sim, o Flamengo tem que tomar cuidado. Uma informação, a gente segue falando do Flamengo, uma informação importante, a Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, acatou parcialmente o pedido de União para anular o processo de Gabigol, impugnando o painel que deu o efeito suspensivo ao jogador. O CAS manteve em vigor a decisão que libera o Gabigol para atuar enquanto aguarda o seu julgamento. Ainda sobre o Flamengo, o Braz falou sobre a história do Claudinho, que está no Zenit, confundiu o presidente, antigo ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, com o presidente, homem forte, o diretor do Zenit, que fez, Alexander Medvedev, que fez uma brincadeira hoje. Vamos Chegou lá? Chegou. Ele fez a brincadeira, olha só, Alexander Medvedev, presidente do Zenit, no Brasil foi confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação só faz você pensar: é esse o Claudinho que eles querem comprar? A bola pune, diria Muricy Ramalho. Mas foi um tapa, né? Porque se estão me confundindo com outra pessoa só porque tem o mesmo sobrenome, será que estão procurando o jogador certo? É claro que estão, ele sabe disso. Esse é um comentário irônico, mas o Marcos Braz deixou a bola quicando. E o Alexander Medvedev, que é executivo da Gazprom, que é uma das grandes empresas no setor de gás no mundo, uma das maiores, se não a maior, e também ali no seu... Não é um bico, eu estaria sendo muito, talvez até desrespeitoso se eu dissesse isso, porque o Zenit e sua torcida não merecem, mas é claro, não é a atividade principal dele, mas ele toca também o Zenit São Petersburgo. Aí, nação, e para você que gosta de viver Flamengo 100%, eu quero apresentar para você a GoCase. A GoCase, ela faz inúmeros acessórios para o Flamengo, como por exemplo, capinhas de celular. Dá só uma olhada nessa capinha de celular. Meus amigos, a sua capinha de celular tem que ser diferenciada, tem que ser do Mengão. Toda vez que eu olho para o celular, eu já lembro de Mengão. Mas olha só, a GoCase, ela envia para todo o Brasil. Inclusive, chegou aqui várias capinhas para mim aqui, olha só. Tudo do Flamengo, ó, personalizada. Olha só, para você viver Flamengo 100%. Você que costuma ir pro estádio, assistir os jogos lá, imagina você pegar teu celular e tá aqui, ó, a capinha com o Mengão do coração. E tem também outros acessórios, como garrafinha térmica, tem também carregador de celular, tudo personalizado do Flamengo. Você quer ser diferenciado?
Então você tem que correr e tem um cupom de desconto para você. É só você clicar no link que vai estar no primeiro comentário fixado e você tem lá o cupom Meu Mengão. Você clicou no cupom, você vai ter desconto especial para você aí que quer adquirir a sua capinha da GoCase, tá bom? GoCase é para você que quer ser um torcedor diferenciado. O São Paulo não está falido. O São Paulo não está nadando em dinheiro, como poderia estar, porque ele é um grande clube, é uma potência. Mas está numa situação muito inferior ao Flamengo em relação a dinheiro. Aliás, todos os outros times da primeira divisão do futebol brasileiro estão num patamar abaixo do Flamengo em termos de dinheiro. E o Marcos Antônio, que estava no noticiário do Flamengo esse tempo todo, volante, já aceitou, depois começou a fazer jogo duro e tal. O Marcos Antônio está indo para o São Paulo Futebol Clube. E isso tem uma explicação lógica para mim. É muito simples de entender isso aí. O São Paulo perdeu o Pablo Maia, perdeu o Alisson, que teve uma fratura no tornozelo, lamentável, boa recuperação aí para o Alisson, que vinha jogando muito bem. O São Paulo está sem volantes. Está sem volante praticamente. Tem ali quem? O Luiz Gustavo e tal. O Marcos Antônio parou, pensou e falou, cara, eu vou pro São Paulo, time grande, tá bem no campeonato, 4º lugar, e eu vou jogar, né? Ele vai chegar como titular do São Paulo, porque o São Paulo, ele não vai ter nem concorrência, ele vai ser titular. No Flamengo, ele seria reserva, num primeiro momento. Ele não ia jogar no Flamengo. Ele ia entrar de vez em quando, ia compor o elenco, poderia ganhar a posição, entretanto, teria uma disputa muito pesada. E isso aí pesou na decisão dele. Ele preferiu, junto com o seu staff, ir para o São Paulo. Eu soube que ele tinha o desejo de jogar no Flamengo. Ele queria jogar no Flamengo, Marcos Antônio. Só que, diante dessa situação, ele parou, analisou, cara, e com razão, né? Se você parar para ver, cara, tem que pensar nas possibilidades para a carreira dele. Ele vai jogar no São Paulo. Ele é titular do São Paulo. Ele chega para jogar. No Flamengo, meu amigo, ele ia compor o grupo. Ia jogar, tem muitos jogos pela frente, mas ele ia compor o grupo. Então eu acho que foi isso que aconteceu para o Marcos Antônio ter escolhido o São Paulo. E tem sentido, né? Não é nada absurdo disso aí. O Marcos Braz, ele não entra em campo. O Landim, ele não entra em campo. E quando você fala, cadê as contratações? Eu acho que você está com amnésia, me perdoe. Você esqueceu que o Flamengo contratou De La Cruz, contratou Vinha, que veio, contratou Léo Ortiz? Você esqueceu disso? Eu acho que tem muita gente que está esquecendo isso. O Flamengo acabou de passar por um período de 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, muitas vezes sem 8, 9, 10 jogadores, e mostrou a capacidade do seu elenco. O Flamengo perdeu pontos importantes para Fortaleza e Cuiabá no Maracanã nas 2 últimas rodadas, mas o Flamengo conseguiu uma trajetória muito boa durante a Copa América com todos os desfalques. O Flamengo tem um grande elenco. Precisa contratar? Precisa. Sempre precisa de uma peça aqui, outra ali. Mas o Flamengo tem um grande elenco. E estão esquecendo que o Flamengo já trouxe nessa temporada De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha. O Carlinhos foi contratado também, veio do Nova Iguaçu. Então eu acho que rola um exagero. E digo mais, os outros times precisam mais de contratações do que o Flamengo. Precisa contratar? Precisa. Talvez um lateral direito, talvez um meia, né? Um volante, como estava buscando o Marcos Antônio. Mas, cara, o quadro está aí. Parece que o Flamengo não tem time, não tem elenco, se não contratar. O Flamengo vai ser eliminado pelo Palmeiras por causa do Marcos Braz. Porra, o Marcos Braz vai jogar, porra? Você acha que o Abel Ferreira está preocupado com o Marcos Braz? O Abel Ferreira, ele está preocupado com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Ele não está preocupado com Marcos Braz. Sinceramente. Marcos Braz tem bobeado? Tem vacilado. Na minha opinião, já deveria até ter deixado o cargo de vice-presidente de futebol há muito tempo, mas o Landim confia muito nele. Mas falar que o Flamengo vai ser eliminado por causa do Marcos Braz, aí você me perdoe. Eu não sei nem o que falar. Pô, é inacreditável. Me desculpe, tá? Mas eu tô dizendo o que eu acho. Perdoe. Primeiro, eu vou falar de política do Flamengo, porque é ano eleitoral, e mais uma figura extremamente importante
no Flamengo, declarou que vai votar em BAP, ou seja, vai apoiar o BAP. Alexandre Póvoa, que foi VP de Esportes Olímpicos durante muito tempo lá no Flamengo, disse no seu Twitter que vai apoiar o BAP. Então fica aí o registro. E por falar em BAP, ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e ele falou sobre vários assuntos. Eu peguei 2 declarações dele aqui muito boa. A primeira: tem algum vice-presidente de futebol amador na Europa? Real Madrid tem vice de futebol amador? Barcelona tem? Manchester City tem? Bayern de Munique tem? Borussia Dortmund tem? Não, não tem. O que ele está querendo dizer aqui? Que no caso dele, ele vai, se ele for eleito, ele vai profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo. Porque ele defende o seguinte: se o cara não for bem, ele será demitido. Ele é um profissional como qualquer um outro. E ele está certo. Por que no Flamengo ainda tem um vice-presidente de futebol do Flamengo amador? Que hoje é o Marcos Braz, que está fazendo o Flamengo passar várias vergonhas nessa temporada e na última temporada também. Por quê? O BAP está certo. Eu sou totalmente contra também esse negócio de VP amador. No próprio Palmeiras isso acabou. No Atlético Mineiro isso acabou. Em vários clubes aqui do futebol brasileiro não tem mais esse cargo, digamos assim. Para quê? Tem que ser uma pessoa voltada 100% para o dia a dia do Flamengo e trabalhando e recebendo para isso, como qualquer outro profissional faz. E ele ainda disse o seguinte: SAF, nem pensar, para nada, nem para estádio, é abrir mão da sua soberania. Ah, mas o modelo alemão não permite mais que 49,9%, mas no Brasil pode. Podemos dobrar o faturamento do Flamengo em 5 anos sem SAF. Por que virar SAF? Para alguns clubes ou desaparece ou vira SAF. Então é melhor virar SAF. Não é o caso do Flamengo. Por que não estruturar o clube com uma SAF? 100% profissional, sem vice-presidente amador. O Real Madrid tem dono? Vendeu algum pedaço? É empresa? Não. Então é possível. Não sei, eu não voto, mas o BAP, na minha opinião aqui, eu concordo com tudo que ele disse e eu quero saber a opinião de vocês. Mercado da bola do Flamengo: Verton e Gabriel Noga no Leixões. Verton, já falei para vocês, vendido por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Flamengo vendeu 70%, fica com 30% de uma futura venda. Gabriel Noga, zagueiro, vendido também ao Leixões. Flamengo vendeu 50% desse jogador por 100 mil euros, dá em torno de 600 mil reais. Flamengo mantém 50% desse jogador de uma futura venda. E ainda sobre o mercado da bola do Flamengo, o Chola, o atacante nigeriano, destaque do Sub-20, e seus representantes foram comunicados que a assinatura do contrato, em definitivo, válido por 3 anos, será feito na segunda-feira, a documentação sendo preparada pelo jurídico. Detalhes dessa operação: Flamengo compra 70% por 450 mil dólares, cerca de 2,4 milhões de reais, junto ao Remo Stars da Nigéria, e o pagamento será à vista. E o Remo Stars vai manter 30% desse jogador de uma futura venda. Vamos falar agora da chacota do Marcos Braz, porque teve atualização. Sabe por quê? O presidente do Zenit simplesmente ironizou o dirigente do Flamengo. Em uma entrevista ao site RIA Novosti, um site russo, Alexander Medved, mandatário do Zenit, ironizou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que o confundiu com Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia. Abre aspas: fui confundido com Dmitry Medvedev. Só faz você pensar o seguinte: será que é esse o Claudinho que eles querem comprar? Na boa, cara. Que situação! Isso só mostra que o Marcos Braz não está por dentro de nada da negociação com o Claudinho. Isso eu já sabia. Quem está negociando é Bruno Spindel, no lado do Flamengo, e os empresários do atleta diretamente com o Zenit. Ponto. O Marcos Braz não está por dentro de nada. Ele apenas tem o trabalho de manter contato com o jogador. É uma estratégia dele. Agora, dizer que ele sabe da negociação que ele negocia, ele mesmo deixou muito claro que ele não está por dentro de nada. Apenas fez o Flamengo passar vergonha internacional. Lá na Rússia virou deboche, todos os sites debochando do Flamengo e do Marcos Braz, inclusive o presidente do Zenit debochando do Flamengo. E agora, para piorar a situação, o Flamengo está tomando balão no mercado da bola do São Paulo. O Flamengo está dias, até mês, negociando por Marcos Antônio. Está levando aí,
um couro danado da Lazio, que primeiro momento aceitou emprestar, depois pediu empréstimo com obrigação de compra, depois pediu compra, aí o Flamengo não quis, o Flamengo só aceita empréstimo com obrigação de compra. Uma novela danada, a verdade é essa. O Flamengo já dava como certo, enfim, e agora vem o São Paulo, em dias, encaminha a contratação do jogador, segundo a imprensa paulista. Que situação o Flamengo, hein? E aí a gente tem que ver Marcos Braz ontem dizendo que o torcedor tem que ter paciência, porque o nosso primeiro semestre, a janela foi maravilhosa. Marcos Braz, vocês contrataram o De La Cruz pagando a multa rescisória. Teoricamente, vocês não tiveram sucesso na negociação com o River Plate. O River Plate não aceitou vender. Vocês pagaram a multa rescisória, é totalmente diferente. O único sucesso que vocês tiveram é convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro e não ir para a Arábia, como ele tinha várias propostas para ir à Arábia. Agora, fora isso, esquece, vocês não tiveram sucesso. Vinha uma baita contratação, beleza. Léo Ortiz, baita contratação, beleza. Mas parou por aí. O Carlinhos, eu nem vou botar nesse pacote, que com todo respeito ao Carlinhos, né? Com todo respeito ao Carlinhos, estava no Nova Iguaçu. Vi pro Flamengo, pronto, ele já ganhou a carreira dele, já ganhou a vida dele. Agora, dizer que o Flamengo teve sucesso na primeira janela, no primeiro semestre, e por conta disso está rolando nessa janela esses atrasos nas contratações, repito o que eu falei ontem, é chamar o torcedor de palhaço. Isso para mim é debochar da cara do torcedor. E vocês estão levando o chapéu do São Paulo no Marcos Antônio. É isso mesmo, torcedor. Segundo a imprensa paulista, o São Paulo encaminhou a contratação do Marcos Antônio, sabe como? Por empréstimo com opção de compra. Como assim? Para o Flamengo eles não estavam querendo, só aceitavam vender. E agora para o São Paulo eles aceitam? Marcos Braz, você está dormindo nas negociações. Acorda, acorda. E esse discurso de que Marcos Braz avisou que não vai continuar como vice-presidente em 2025. Primeiro, que discurso é esse? Quem ia querer o Marcos Braz? O BAP não quer o Marcos Braz pintado de ouro na frente dele. O Rodrigo Duz, pelo que eu sei, é o Diogo Lemos que ele está mirando para ser vice-presidente de futebol dele. Ninguém quer o Marcos Braz, então como que ele comunica que vai sair? Peraí, né? Lorota é o nome disso. Ah, outra informação de mercado aqui, ó. Gonzalo Plata, atacante, foi oferecido ao Flamengo, tá? Jogador de 23 anos, equatoriano. Ele está atualmente no Al Saad, lá do mundo árabe. Já jogou pelo Valladolid da Espanha, pelo Sport de Portugal. Cria do Independente Del Valle, lá do Equador. Ele foi oferecido ao Flamengo, segundo um membro da diretoria do Flamengo. É um jogador que, inclusive, eu estava lendo aqui sobre ele. O Corinthians tem interesse, mas foi oferecido ao Flamengo. Teoricamente, não foi descartado. Mas a gente sabe que, nesse momento, o Flamengo negocia apenas com Paquetá, Claudinho, é isso mesmo. O Marcos Antônio, o Flamengo estava negociando, até levar esse balão aí do São Paulo. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, a escalação do Flamengo para pegar o Criciúma. E o Tite confirmou a escalação que a gente informou ontem. É isso mesmo. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Ou seja, Varela e Vinha, os dois uruguais, ficam como opção no banco de reservas, e De La Cruz e Arrascaeta, os outros dois uruguais, ficam no time titular. Agora, pode comentar à vontade, diz se gostou do time, se faria alguma alteração. Gabigol viajou? Normalmente, eu avisei a vocês que ele poderia jogar normalmente, inclusive o site GE subiu uma nota hoje pedindo desculpa de maneira correta. Todo mundo erra, gente, todo mundo erra, ninguém é perfeito. O GE errou, pediu desculpas, a Globo errou, pediu desculpas, segue o baile. Bruno Henrique não viajou, ainda está tratando as dores no tornozelo. Beleza, pessoal? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo e tá aí algumas imagens aí da chegada do Flamengo lá em Brasília. O Flamengo chegou ontem, né, na noite desta sexta-feira, ficou ali em Brasília para poder já jogar, né, na partida contra o Criciúma que acontece hoje. E aí muita festa, muita gente recepcionando, parou a cidade, né? Muita gente recepcionando o Flamengo. Teve aí a chegada dos jogadores, né, da comissão do Flamengo, o técnico Tite. E, meus amigos, a preparação do Mengão foi toda essa semana. O Flamengo não jogou essa semana e se preparou para essa partida. Teve a volta aí dos uruguaios. E agora vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje, né? Porque o Flamengo precisa dessa vitória para poder continuar na briga do título do Campeonato Brasileiro. Não pode deixar com que as outras equipes venham se distanciar. E hoje joga o Palmeiras, joga o Botafogo e joga o Flamengo, né? Então,
são as três equipes que estão ali na frente, no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa de uma boa vitória. Eu vou deixar aqui, meus amigos, o meu palpite. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 3-0. Coloca aí também o seu palpite nos comentários e vamos ver o que vai acontecer, né? Torcer pro Mengão ter uma boa partida, fazer uma boa partida e conseguir um bom resultado lá em Brasília, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Um ótimo dia pra todos vocês. Não se esqueça, hein? Dá aquela moral, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. E lembrando a você que no final desse mês de julho, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão. O manto número 2 para aqueles que são inscritos do nosso canal e das nossas redes sociais. É só você clicar no link que está na descrição do vídeo. Tem lá as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o X, né? O que era o antigo Twitter. Você vai lá e segue a gente lá, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo e tomara que seja com uma grande vitória do Mengão.